Oi gente, tudo bem com vocês? Lá no início do século XX o trabalho de Mendel bombou, ganhou tanta visibilidade, fez tanto sucesso e sabe como é, né? Quando uma coisa faz sucesso é que nem aquelas trends do TikTok. Todo mundo quer fazer também. Aí os geneticistas começaram a reproduzir os experimentos de Mendel com tudo aí que tivesse respirando e que fosse ser vivo. E descobriram que as leis de Mendel se aplicam não só para as ervilhas, mas também para os seres humanos, para os milhos, para os porquinhos da Índia. Imagina que uma espécie a lei vai se aplicar também. Mas, como toda regra tem sua exceção, que é um tanto quanto engraçado eu, aquariana, falando isso, né? A galera começou a descobrir que existiam algumas exceções ali ao que davam uma fugidinha dos comportamentos previstos por Mendel. Eram traços que a herança era mais complexa do que apenas dominante e recessivo. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos dar mais uma estudadinha ali em dois casos que dão uma fugidinha ali, ó, das leis de Mendel. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Então, como eu tava falando no início do vídeo, esses casos especiais que dão uma fugidinha ali do que Mendel descobriu, não significa dizer que Mendel estava errado, tá? Pelo contrário. Só que os seus princípios não eram por si só suficientes para explicar a herança de todas as características genéticas. Também, né, gente? Imagina tanta coisa genética que tem aí no mundo. Então vamos lá estudar esses casos da aula de hoje, que são a pleiotropia e a interação gênica. Bora pro slide! Bom, gente, então vamos entender o que é pleiotropia e o que é interação gênica. Eu espero que vocês não achem que eu tô falando grego, porque a primeira vez que eu vi o nome pleiotropia, fiquei um tanto quanto assustada. Bom, vamos relembrar aqui lá o mendelismo, né? Quando o Mendel estudou, por exemplo, o gene para a cor de ervilha, ele viu que esse gene tinha dois alelos, o alelo Vzão e o alelo Vzinho. E cada alelo ali no seu determinado locus tinha uma função, né? O Vzão determinava a cor amarela da ervilha, enquanto que o Vzinho determinava a cor verde. Então, hoje a gente vai estudar dois comportamentos que fogem um pouquinho aí dessa regra de Mendel. Na aula de hoje, nós vamos entender, então, o que é a pleiotropia e o que é a interação gênica. Bom, gente, pleiotropia é quando a gente vai ter um único gene ali controlando diversas características. Lá em Mendel, a gente aprendeu que cada gene controlava uma característica. Aqui a gente vai ter um único gene controlando diversas características que podem ou não estar relacionadas entre si. Já na interação gênica é como se fosse ali o contrário da pleiotropia. A gente vai ter vários genes controlando apenas uma característica. Então, dois ou mais genes que vão controlar juntos uma característica. Mas falando aqui um pouco sobre a pleiotropia é o fenômeno em que um único gene controla duas ou mais características. E hoje em dia, minha gente, parece que quanto mais estudam os genes, mais profundamente estudam esses genes, mais se descobre que tem genes pleiotrópicos por aí. E o exemplo que eu trouxe é aqui o do feijão, o gene P, que ele controla a cor do hipocótilo. Gente, eu vou deixar uma imagem aqui em cima. Eu tentei descobrir o que era isso, mas eu não entendi direito, não. Mas eu já vi isso aí. O caule, as flores e o tegumento lá da semente. Ou seja, é o único gene, o gene P, que está influenciando ali, ó, em mais de uma característica. Outro exemplo da pleiotropia é o caso das cebolas, tá? A cebola que é branca, ela é dominante, e a cebola que é vermelha, ela é recessiva. Então, esses são os possíveis genótipos aí, ó. Para a cebola branca, azão, 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 azinho. E para a cebola vermelha, azinho, azinho. E aí, o que a galera descobriu, minha gente? A galera descobriu que sempre que comprava cebola vermelha, ela era resistente a um fungo. Só que sempre que comprava a cebola branca e dava esse fungo, o fungo ia lá e fungava. Não sei se eu posso falar o fungo ia lá e fungava, mas enfim. A cebola branca não era resistente a esse fungo, então sempre acabava sendo fungada. A galera ficava pé da vida que comprava a cebola branca e não durava muito tempo, né? Aí o povo falou, ai meu Deus, mas que magia é essa aí que tem nessa cebola vermelha? Bom, minha gente, não é magia, é genética. O mesmo gene que está ali determinando a cor vermelha das cebolas é um gene pleiotrópico que faz com que essa cebola vermelha seja resistente a um fungo. Top, né? E também foi descoberto lá a pleiotropia nos ratinhos, minha gente. Ratinho não, camundongo. Foi descoberta a pleiotropia nos camundongos, né? Os cientistas trabalhavam com camundongos que tinham duas cores, dois fenótipos.
o cinza e o branco. E aí eles perceberam que os camundongos cinzas eram ariscos, queriam morder lá o dedinho deles, enquanto que os camundongos brancos eram dóceis, eram amáveis, e eles perceberam que era uma regra. Não existia nenhum camundongo que fosse branco e fosse arisco, e nenhum camundongo que fosse cinza e fosse adorável. Então eles descobriram que o gene que controla a cor da pelagem dos camundongos também controla o comportamento desses ratinhos. Vai dizer se esses ratinhos vão ser ariscos ou vão ser dóceis. Trazendo agora exemplo aqui da pleiotropia na espécie humana, eu trouxe aqui a fenilcetonúria, que é uma doença genética recessiva, ou seja, para o indivíduo portar a fenilcetonúria, ele tem que ser recessivo, como esse bonequinho aqui, azinho, azinho. Então, a gente tem um gene responsável por codificar a enzima fenilalanina hidroxilase. Gente, eu acho tão lindo quando eu falo de primeira. E essa enzima está ali envolvida em questões do fígado, no metabolismo da fenilalanina. Ah, eu aprendi a falar esse nome. Só que o que acontece? Uma mutação nesse gene faz com que essa enzima não seja codificada da maneira correta, tem algum erro e tal. E isso provoca a fenilcetonúria. Só que além de provocar a fenilcetonúria, esse gene faz com que a pessoa tenha uma baixa melanina, um déficit intelectual, convulsões, queda de cabelos e entre outros sintomas. Então é por isso que é muito importante quando um nenenzinho é pequeno. Então é por isso que é muito importante fazer o teste dos pezinhos nos bebezinhos, porque esse teste detecta essa doença. Outro exemplo também é a síndrome de Marfan, só que aqui já vai ser uma doença genética dominante. Então o portador vai ter que ser azão-azão ou azão-azinho, só precisa portar um alelo ali dominante para manifestar essa síndrome. E além de ter essa síndrome, o portador vai ter aracnodactilia, que é quando os dedos da mão são bem alongados, vai apresentar problemas cardíacos e também problema na formação dos olhos. Mas vamos agora entender aqui mais sobre a interação gênica. Bom, muita gente confunde interação gênica com segunda lei de Mendel, porque muita gente fala, a segunda lei de Mendel analisou duas características, eram dois genes diferentes. Mas qual que é a diferença? Na segunda lei de Mendel, realmente, né, a gente tinha ali dois genes diferentes, como a gente está tendo aí. Temos o gene A e o gene B. Só que na segunda lei de Mendel, o gene A era responsável por uma característica, enquanto que o gene B, lá com seu alelo, era responsável por outra característica. Na interação gênica, os genes diferentes vão ser responsáveis pela mesma característica. Então, aqui a gente não vai ter um gene e uma característica, a gente vai ter dois ou mais genes envolvidos ali na formação de uma característica. Mas vale sempre ressaltar, tá, que essas interações, elas seguem a lei de Mendel, né, quando os genes vão se segregar independentemente, como a gente vai ver. Só que a diferença é que vão ter genes ali atuando em conjunto para a manifestação de apenas uma única característica. Então, interações gênicas é quando dois ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, interagem e controlam uma característica. Ou seja, a gente vai ter ali genes no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes, como está mostrando aí a figura, que vão estar controlando a mesma característica. E a gente tem vários exemplos de interações gênicas, como epistasia, supressores, genes duplicados, herança quantitativa, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? O foco da aula de hoje vai ser nos genes complementares, que são genes não alelos que atuam de forma complementar na expressão de uma característica qualitativa. O que é uma característica qualitativa? É uma característica que a gente consegue definir bem o fenótipo, como a gente vai ver no caso dos pimentões. Ou é vermelho ou é laranja. Não tem um meio termo, assim, uma variação. Vários fenótipos ali entre o meio que eu fico em dúvida de como classificar. Uma característica, por exemplo, quantitativa é a altura, que tem uma série de fenótipos. Então, tem gente com 1,62, 1,63, 1,64. Então, tem uma gama ali de fenótipos intermediários que você fica até em dúvida como é que você classifica isso. Mas mais pra frente a gente vai ver lá falando disso na aula de herança quantitativa. Bom, então como exemplo aqui de genes complementares eu trouxe eles, os pimentões. A gente tem o pimentão da cor vermelha, da cor pêssego, da cor laranja, que também pode ser chamado amarelo, e eu vou chamar amarelo porque pra mim isso é amarelo, né? E o pimentão da cor creme. E nós temos dois genes envolvidos ali na cor dos pimentões, que é o gene Y e o gene C. O gene Y codifica uma enzima lá da primeira via, já o gene C codifica outra enzima da última via. Então, por isso que eles são complementares, porque eles vão atuar junto nas cores dos pimentões.
E é por isso que chama interação gênica, porque o produto final vai ser o resultado da interação de 2 ou mais genes. Então, para ser vermelho, o pimentão tem que ter aí como genótipo um Yzão. Eita, eu tenho dificuldade de falar essa letra. E um Czão, não importa o que, porque é dominante, né? Pode ser um Czinho, um Czão, não importa. Tem que ter apenas um Yzão. Tem que ter apenas um Yzão e apenas um Czão para ser vermelho. Para ser pêssego, ele tem que ter um Yzão, mas tem que ser recessivo ali para o Czinho. Para ser amarelo, tem que ser recessivo para o Y e tem que ter pelo menos um Czão. E para ser creme, vai ser o que? O duplo recessivo. Yzãozinho. Eita, que difícil. Yzãozinho, Czinho. Mas vamos fazer aqui um cruzamento, tá? Vamos supor que esses 2 pimentões que eu peguei, eles são os puros, os homozigotos lá de Mendel, tá? E vamos ver como é que fica aí essa geração F1 e a geração F2. Bom, a geração F1, então, vai ser 100% do pimentão vermelho, tá? Porque só basta o quê? Um alelo ali dominante para a cor vermelha se manifestar, no caso, um alelo do Yzão e um alelo do Czão. Mas bora aí autofecundar aí essa geração F1. Eu sempre esqueço de passar o slide. Bom, autofecundando, então, essa geração F1, a gente vai ter o quê? Todas as cores possíveis de pimentões vão surgir. Numa proporção de 9 pimentões vermelhos, 3 pimentões pêssegos, 3 pimentões amarelos e um pimentão creme. Ora. Se não é a proporção de 9 para 3 para 1 de Mendel, não é mesmo? Que demais! Ai, que delícia! Tá vendo, minha gente? Quando eu falo que pode ser um comportamento que não foi previsto por Mendel, mas o estudo de Mendel tá em tudo, é isso aí que eu tô querendo dizer. Então, como a gente pode ver, ó, a segregação segue sim os princípios das leis de Mendel. O que vai mudar é que vai ser 2 genes no lugar de apenas 1. Aí eu sei que tem muita gente me julgando, falando, oxe, Thaís esqueceu do único pimentão que eu conheço, o pimentão verde. Calma, gente, eu vou explicar. O pimentão verde é o pimentão que ainda não tá maduro, por isso que ele tá verde. Na hora que ele amadureceu, ele vai ficar vermelho ou vai ficar amarelo, tá? Então não é que eu esqueci do pimentão verde, não. Ele só é um pimentão que ainda não amadureceu. Talvez um tanto quanto... Eita! Então esse foi o vídeo, gente, mas não se preocupem que eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Ah, nem serve tapar aqui. Então esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, quer pedir algum vídeo, quer me elogiar? Tô biscoiteira hoje, né? Quer falar qualquer coisa, comenta aí embaixo, que eu fico muito feliz quando vocês comentam, tá? Eu tô sempre respondendo os comentários. E é isso, gente, um beijo. Tchau! Oi, gente! Não entendi esse começo, não. Vamos ali as leis. Geneticistas complexos que controla a cor da pele. Também é a síndrome de Porter, é uma doença... Eita! É a síndrome, Thaís. Não, a gente vai ter de uma característica. O humor dos camundongos. As características... Eu não sei como é que chama isso. O humor, né? Humor não, comportamento. Que é quando os dedos... Eita! O que tá acontecendo? Me dá uma iluminação melhor pra coisar aqui essa cortina. Opa, isso aqui não tá adiantando, não. Meu Deus, tá piorando. Se bem que é da cor do pimentão, olha. Talvez um tanto quanto... Talvez um tanto quanto eu. Um tanto quanto eu. Um tanto quanto eu. Talvez um tanto quanto como eu. Ai, gente, meu Deus do céu, não amadureci mesmo, não.